Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Deus esteja com você. Nós estamos na segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Nesta semana, nós ouvimos ontem no Evangelho, Jesus que transfigura no monte. Mostra para nós aquilo que Ele é, totalmente límpido, totalmente verdadeiro. E nos convida também a viver essa experiência da verdade, de sermos homens e mulheres da verdade, que pauta a nossa vida na limpidez, em fazer as coisas segundo o coração de Deus. A gente lembra aqui também Jesus que chama a atenção dizendo: sede puros. Quando nós somos puros, nós vemos a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, o que Jesus nos pede. Então, a transfiguração de Jesus nos convida também a sermos homens e mulheres transfigurados, límpidos, homens e mulheres da verdade, que vivem essa verdade em tudo. E Jesus, ao mesmo tempo, nos consola, porque prepara o nosso coração para lembrarmos que a dor, que a cruz que Ele experimenta, não é a última palavra sobre a sua vida, mas sim a ressurreição. A glória é o que espera a Ele e que o espera cada um de nós. Passaremos por dificuldades, por dores, mas o Senhor nos garante a vida eterna, a vida em plenitude. E hoje Jesus nos convida a assumir aquilo que é tão próprio de Deus, que é a misericórdia. Abramos o coração para escutar o Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus, neste Evangelho, nos convida a ter atitudes renovadas, novas. E essas atitudes, elas devem estar de acordo com o próprio jeito de Deus, o Pai, ser. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. É interessante que Jesus apresenta para nós um ideal muito belo, muito alto, poderíamos dizer, porque devemos ser misericordiosos do jeito que o Pai é misericordioso. É um ideal muito grande, mas nós podemos cumprir esse ideal porque se o Senhor nos convidou, é porque nós temos a possibilidade de viver isso. É porque Ele plantou em nós aquilo que permite que nós vivamos este ideal de sermos misericordiosos, segundo o Pai. E aí Jesus, ele vai mostrar para nós que essa misericórdia que nós somos chamados, ela deve manifestar-se em ações concretas da nossa parte. Aí ele vai apresentar para nós alguns elementos que vão fazer com que o nosso coração ele seja misericordioso, como é misericordioso o coração do Pai. Primeiro elemento que é importante a gente ter em vista é que para ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso, é preciso que aprendamos isso dele mesmo, do próprio Deus. E Jesus, sendo a revelação plena do Pai para nós, sendo a revelação plena de Deus para nós, é Ele que nos ensina. Então é de Jesus que nós aprendemos o modo de ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. E algo que Jesus vai nos ensinar com insistência é que a misericórdia não é um sonho, uma abstração, mas é algo concreto na nossa vida, né? Que deve acontecer cada dia nas relações que nós temos uns para com os outros. É na relação humana que nós vamos viver esta misericórdia tão querida por Jesus, tão pregada por Ele, e que deve nos aproximar cada vez mais daquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus. Se somos filhos e filhas de Deus, devemos ter as características de Deus.
E a grande característica da misericórdia, que faz parte de Deus, nós precisamos vivê-la com muita intensidade. Aí no Evangelho de hoje, Jesus, ao fazer esse convite para a gente para ser misericordioso, ele vai dizer alguns elementos dessa misericórdia, né? Não julgar, perdoar, não condenar, dar a quem tem necessidade, porque são atitudes concretas que vai revelar verdadeiramente o que nós temos no coração. Se a misericórdia habita o nosso coração, a gente vai evitar o julgamento. E como evitar o julgamento? Primeiro nos inspirando em Deus, que olha para nós sempre com este olhar bondoso, né? Que não julga a gente, mas que segura na nossa mão e que nos carrega, que caminha com a gente. E depois nos colocando no lugar do outro. O julgamento, ele é feito muitas vezes porque a gente se acha superior, melhor, né? E aí Jesus, ele nos convida a nos colocar no lugar do outro para evitar o julgamento. A mesma coisa, não condeneis. Muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro, julga, e aí já faz um juízo, já condena, já exclui a pessoa. E aí esse caminho que Jesus ele nos propõe, de nos colocar no lugar do outro, para que assim possamos experimentar essa graça, né, de viver a misericórdia de forma concreta, não julgando, não condenando. E aí a gente lembra a máxima de Jesus: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Depois Jesus lembra, perdoando, né? É preciso perdoar para manifestar a misericórdia de Deus em nossas vidas e através das nossas atitudes concretas. Perdoar. Eu sempre digo que o perdão é a excelência do amor, porque quando está tudo muito bom, é fácil amar, mas quando o amor se torna exigente, que exige da nossa parte o perdão para que ele se manifeste, que exige que a gente acolha o outro, mesmo ele tendo feito algo que não foi bom a gente, aí sim a gente vai expressar verdadeiramente que nós estamos marcados pelo amor. O amor não é uma palavra bonita, né? É uma palavra bonita, mas se for vivida. Senão ela se torna apenas mais uma palavra, né? Então, o amor concreto é aquele que é marcado pela experiência do perdão. E a misericórdia, da qual nós falamos hoje, é a expressão máxima do amor. Por quê? Porque é o amar de tal forma que eu consigo colocar o meu coração no coração do outro, experimentando as suas misérias, as suas dores e sofrimentos e compartilhando delas, assim como Deus compartilha das nossas dores. A pessoa que é misericordiosa, segundo Deus, ela sente a dor da outra pessoa. Por isso ela se coloca no lugar do outro. E eu creio que é algo que nós precisamos aprender muito, é nos colocar no lugar do outro, para que as nossas atitudes elas sejam mais cristãs, sejam mais misericordiosas, sejam mais cheias de Deus, partam de verdade do coração. E Jesus, então, ele vai nos convidar a fazer essa experiência da misericórdia de forma concreta, não como uma palavra bonita que a gente fala, mas com atitudes bonitas e cheias de significado que a gente vivencia em relação aos irmãos. Pautar a nossa vida pela vida de Jesus. Orientar as nossas atitudes em relação às outras pessoas a partir do jeito de Jesus mesmo agir. Se a gente vive isso, a gente muda as relações. A gente passa a ter relações mais amorosas, relações em que nós nos abrimos a amar mais e com mais qualidade o irmão, e relações que elevam o nosso ser, que nos aproximam de Deus. A gente escuta Jesus dizer isso, né? Sede misericordiosos. A gente escutou há poucos dias ele dizer sede perfeitos, né? Mas a perfeição aqui não é fazer tudo certinho, né? Minimetricamente certinho, tudo medido. A perfeição em Deus é o amor. Logo ele vai dizer, perdoa, serve, né? Então, ser santo, ser perfeito em Deus é ser misericordioso, é amar
como Deus mesmo nos ama. Então, amemos, para viver esta misericórdia tão querida por Deus para cada um de nós. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.